Sejam bem-vindos, meus caros. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Vamos dar início à semana 3 do PET 3 para o nono ano, Ciências. Nós falamos sobre ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, e hoje nós vamos falar de fenômenos ópticos que está relacionado à luz, uma onda eletromagnética. Nós vamos falar de 4 tipos de fenômenos, que seria reflexão, refração, absorção e dispersão. Tá? O primeiro fenômeno que nós veremos se chama reflexão. Reflexão é quando a luz ou feixe de luz atinge uma superfície que separa dois meios ópticos distintos. Tá? Então você tem a incidência de um feixe de luz, ou da luz, em uma superfície que separa um meio do outro. Esses dois meios são diferentes. Tá? Pode ser chamado de reflexão regular ou reflexão difusa. Reflexão regular é quando os raios incidem em uma substância lisa e polida. Tá? Então, os raios, da forma como eles incidiram, eles vão refletir, não vai haver nenhuma alteração na direção ou no sentido dos raios, como acontece na reflexão difusa. A reflexão difusa acontece em superfícies irregulares. Os raios são refletidos em direções diferentes e não conseguimos enxergar imagens refletidas nessa superfície, o que acontece já na reflexão regular. Na reflexão regular nós conseguimos ver uma imagem nítida, e na reflexão difusa, por conta da superfície regular, onde os raios são refletidos em direções diferentes, nós não conseguimos ver uma imagem mais nítida. Tá? A reflexão ela possui duas leis que devem ser analisadas, ou vamos dizer, obedecidas. A primeira lei é que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Sendo que a reta normal é a reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície incidente. Então você tem o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. Os três estão no mesmo plano. Tá? Então você tem a superfície e os três, vamos dizer, as três retas, o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano, acima da superfície. A outra lei é, na reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre tem o mesmo valor. Tá? Então você tem um ângulo de incidência, é o ângulo que o raio incidente forma com a normal, e o raio de reflexão é o ângulo de reflexão, perdão, é o ângulo que forma entre o anormal e o raio de reflexão. Ok? Então lembrando que o RI é o raio incidente, o RR é o raio refletido, o ponto é o ponto de incidência do raio incidente, N normal, que é a reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, I é ângulo de incidência, R ângulo de reflexão. Lembrando que na reflexão regular, o comprimento de onda do raio incidente é igual ao comprimento de onda do raio refletido. O comprimento de onda não altera, não muda, porque não houve uma alteração na velocidade nem na frequência do raio, nem do caso da onda. Prosseguindo, nós vemos no nosso dia a dia, além da reflexão que a gente observa no espelho, ao olharmos para o espelho, nós conseguimos ver o nosso reflexo. A gente também vê a reflexão dos raios da luz em uma fibra óptica. A fibra óptica é a fibra que leva informações, no caso da internet, para as residências. Nós temos um revestimento que ele é menos refringente, então ele pouco favorece a reflexão, e temos a fibra óptica, que é o material mais refringente, que vai favorecer a reflexão dos raios.
Então, a luz incidente, né, um raio incidente dentro da fibra ótica, dentro dessa substância, desse material, vai causar a reflexão, a fibra vai permitir a reflexão dessa luz, desse raio. Então, ele vai refletir na superfície interna, depois reflete na superfície inferior, superfície superior, inferior, e assim continua até chegar ao seu destino. Lembrando que por ser um material circular, não existe isso de inferior, superior, é só didaticamente para lembrar. O raio pode incidir em qualquer sentido dentro da fibra ótica. Tá? Isso daqui é só para exemplificar. Okay? O outro fenômeno óptico é a refração. Então, a reflexão é quando o raio incide na superfície e ele é refletido no mesmo plano. Já na refração ocorre quando a luz passa de um meio para o outro. Na reflexão, a luz não passa de um meio para o outro, ela é refletida. Tá? Então, a refração é quando a luz passa de um meio para o outro e nesse processo a luz sofre uma mudança na sua velocidade de propagação. Tá? E a luz pode ficar mais rápida ou mais lenta dependendo do meio para onde ela passou. Tá? E isso deve-se ao índice de refração do meio, não é refração, é refração. Okay? Então, vamos pegar como exemplo lá uma imagem da reflexão e vamos jogar para refração. Então, você tem um raio incidente, meio 1 e meio 2, sendo que o meio 1, o índice de refração do N1, o índice de refração do meio 1 é diferente do índice de refração do meio 2. Então, você tem um raio incidente na superfície, a normal continua, a reta normal continua, que é a reta perpendicular à superfície. Então, você tem um raio incidente. Ao ele incidir na superfície, o que acontece? A luz passa para o meio 2 e ao passar para o meio 2, houve uma mudança na velocidade de propagação. Como que a gente vai saber se é mais rápido ou mais lento? É a partir desse meio, desse índice de refração. Lembrando que esse índice de refração, ele é um índice, vamos dizer, adimensional. Aí ele vai depender da velocidade da luz no meio. Como que calcula esse índice? Através da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8 km por segundo, metros por segundo, sobre a velocidade da luz no meio. Aí você obtém esse índice de refração. Lembrando que RI é o raio incidente, RR é o raio refratado, N é a reta normal, I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração. O ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração, assim como o comprimento. Já que houve alteração na velocidade de propagação, houve também alteração do comprimento de onda, uma vez que a frequência, nesse caso, não mudou. A gente viu na aula anterior e a gente vai ver nos próximos slides que a luz branca ela sofre refração e nessa refração, ou nessa dispersão, a decomposição da luz branca em várias frequências de luz. A luz branca é uma luz policromática. Né? No caso de uma luz monocromática, não acontece essa divisão. Como nós vimos na aula passada, como eu disse, a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Como exemplo da refração, nós temos a piscina. Né? Geralmente a gente observa a piscina, a gente tem a sensação de que ela é mais rasa do que o normal. A gente vê quando a gente coloca um copo, uma colher, algum objeto num copo com água, a gente tem a sensação de que esse objeto está quebrado. E também com relação à pesca. Essa pesca vamos dizer, a pesca primitiva com arpão. Quando a gente olha para o mar ou para o rio e a gente vê o peixe dentro do rio, a gente tem a sensação que ele está numa posição que, se a pessoa lançar o arco, lançar o arpão, direcionado a essa imagem que a gente tem do peixe, vai errado.
por conta dessa refração da luz, a gente tem que ter uma noção de que nós estamos vendo o peixe em uma imagem, em um local que ele não está verdadeiramente. Tá? Então, como a gente pode observar pela imagem, a gente vê uma imagem aparente, uma posição aparente do peixe. Mas a gente tem que levar em consideração que a luz refratou, tá? Para lançar esse arpão e conseguir pegar o peixe. Tá? E uma outra forma de refração que a gente pode observar é através deste vídeo. Nesse vídeo, como a gente pode observar, o copo vazio, no fundo duas setas, para a esquerda, no caso, do computador. Quando coloca a água, uma das setas, a imagem que a gente tem é a seta de sentido. Isso se deve ao fenômeno da refração. Então a gente pode observar que, à medida que afasta ou aproxima o copo por conta da água, o índice de refração da água e do ar são diferentes. Tá? Esse fenômeno acontece devido à refração. Se você encher todo o copo com água, nós vamos observar que esta seta também vai mudar o sentido. Certo? Voltando agora para a explicação, vemos refração, exemplos de refração, e agora nós vamos entrar na dispersão. A dispersão nós falamos na aula anterior. Tá? A dispersão é o nome dado ao fenômeno no qual uma luz policromática, no caso da luz do Sol como exemplo, ao se refratar, então a dispersão é um processo, é um fenômeno de refração, decompõe-se nas cores componentes. Né? A separação da luz branca. A luz branca se separa nas frequências de cores, nas frequências de ondas das luzes que a compõem. Então, esse fenômeno se deve ao fato de que o índice de refração de qualquer material, de qualquer meio material, depende da cor da luz incidente. Tá? Então, nós temos o ar semelhante ao prisma. Nós temos a luz que vem do ar, está no ar, e ao incidir no vidro, na parede do prisma, vai se refratar. O que acontece? Quando há refração, a velocidade do feixe de luz muda. Então, por essa mudança da velocidade do feixe de luz, há, no caso da luz branca, da luz policromática, essa decomposição da luz policromática, luz branca, nas variadas cores que a compõem. Tá? É a mesma coisa do prisma que a gente viu na aula passada. A luz incidiu e a luz, ao incidir, ela, vamos dizer, abriu o leque. Então temos violeta, azul, anil azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Então a dispersão da luz branca nada mais é do que um processo de refração. Só para relembrar o exemplo da aula passada do arco-íris, da formação do arco-íris, a gota de água funciona como um prisma. Então, a luz branca, ao incidir na parede da gota de água, vai acontecer a refração, a dispersão, vai a decomposição da luz branca, como você pode observar na figura, e esses raios originados, essas cores, elas vão incidir na outra parede da gota d'água, vai provocar a reflexão. Então, na formação do arco-íris, nós temos refração e reflexão. A partir dessa reflexão é o que nós vamos ver esses raios, a formação do arco-íris. Então, no arco-íris a gente tem refração e reflexão. Outro fenômeno óptico é a absorção da luz. A absorção da luz é um processo pelo qual a luz que incide sobre um corpo é convertida em energia química, térmica ou elétrica. A gente observa a presença, essa absorção da luz através da fotossíntese. Na fotossíntese, a clorofila, a substância, os cloroplastos das plantas verdes, dos vegetais, absorvem a energia do sol através da clorofila
tá? E a gente tem que lembrar que essa luz que é absorvida, né, essa absorção depende da frequência do, né, da frequência e como eles vão excitar o átomo da substância. No caso, a luz solar ela incide nos cloroplastos, ela vai excitar a clorofila, tem um processo na clorofila, acontece um processo no cloroplasto que é observado na, na produção do oxigênio e da glicose. Tá? Então, isso é um exemplo de absorção da luz. Um outro exemplo de absorção da luz é através dos painéis solares. Aqui no caso da fotossíntese, a transformação da luz em energia química. No caso dos painéis solares, é a transformação da luz em energia elétrica. Então, os painéis solares vão absorver a energia do Sol e transformar essa luz em energia elétrica. Outro exemplo de absorção é a transformação da luz em energia térmica. Tá? Todo mundo fala, a gente sabe que quando a gente usa uma roupa muito escura, a roupa preta, a gente sente mais calor. Né? Carro, como eu falei na aula passada, o carro preto absorve a energia, absorve a luz solar. Não há reflexão de nenhum feixe de luz, né? De nenhuma cor. Então absorve essa energia e transforma tudo em calor. No asfalto, a gente tem como, estou colocando como exemplo aqui um asfalto. O asfalto ele é coloração escura, então o asfalto absorve a luz e transforma essa luz em energia térmica. Tá? Então, quando a gente está muito quente, a gente sente o calor muito quente. A gente sente o asfalto muito quente, ele esquenta muito rápido e o calor é muito maior. Tá? Em algumas cidades, no caso aqui Los Angeles, eles estão pintando as ruas de branco ou de uma coloração mais clara que o preto para evitar tanto aquecimento. Tá? Por quê? Branco, o que acontece com o branco? Ele reflete todas as cores, ele não absorve. Uma cor mais clara não vai absorver tantas cores, tanta energia como o asfalto preto. Ok? No caso aqui, né, da absorção, a radiação, vamos falar aqui, radiação eletromagnética visível vai incidir sobre a superfície do material de forma que uma parcela dessa energia carregada vai ficar retida no material. Por isso que o preto absorve tanta energia e aumenta tanta temperatura. Okay? E só por uma curiosidade relacionada à refração da miragem. Todo mundo já viu miragem, toda vez que a gente fala sobre miragem, a gente lembra logo do deserto, né, das pessoas dos filmes do deserto, onde a pessoa fica sem beber água, está seco e observa lá longe aquela superfície com aparência de molhado. Tá? A miragem acontece devido ao processo de refração da luz. Então tá, a miragem acontece quando a luz sofre refração, ou seja, muda de direção devido às camadas de ar com diferentes temperaturas. Tá? Aqui no caso, o que vai dividir, o que vai causar refração é o ar, só que o ar possui com temperaturas diferentes. Então, o ar quente e o ar frio, por ter temperatura diferente entre o ar quente e o ar frio, o índice de refração também é diferente. Por isso que acontece a miragem. Tá? Então, como que acontece? A luz vai bater no objeto e essa luz é refletida em várias direções. Tá? Parte dos raios dessa reflexão, dos raios refletidos pelo objeto, parte vai chegar aos nossos olhos, né, e é assim que a gente vai enxergar o objeto, que no exemplo tem um carro, e outra parte vai ser rebatida para outros lugares, né, como para o chão, vai ser rebatida para o ar, para outra direção. Tá? Então, os raios rebatidos vão para os nossos olhos e parte vai ser rebatida para outra direção
como o chão. Tá? Quando há um dia quente, um dia de calor, o sol aquece o asfalto. Né? O asfalto estando quente, ele consequentemente vai aquecer o ar que está acima dele, que está próximo dele, acima dele. Só que o ar que está mais acima, ele continua mais frio. Então nós temos o ar próximo ao asfalto que esquentou, que está quente, e o ar mais acima continua frio. Ao passar por essas duas camadas que possuem temperatura distinta e logo possui o índice de refração diferente, a luz vai sofrer refração. Tá? Então, os raios de luz que rebatem a imagem do céu e deveriam atingir o chão são redirecionados em parte para os nossos olhos. Tá? Então, esse raio de luz que rebate, né, a imagem do céu é direcionado para os nossos olhos. Então a gente vê o céu duas vezes. Uma vez pela luz, que vai diretamente aos nossos olhos, e outra pela luz que deveria atingir o asfalto, mas é redirecionada para os nossos olhos. Essa segunda imagem se forma abaixo da nossa linha de visão, o que faz com que o cérebro entenda que o objeto, no caso o céu, está no asfalto. Então, essa é a miragem. Acontece devido à refração. Ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para esclarecimentos. Vocês podem deixar um comentário no vídeo, nos comentários, ou acessar o Instagram também. Podem mandar suas perguntas, que eu estou à disposição. Ok? É isso. Até mais. Tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde e tchau.